Tem uma coisa estranha que acontece quando você chega nos 30 anos. Você finalmente está ganhando melhor do que ganhava aos 20, você tem um emprego mais sério, você tem mais experiência, mais responsabilidade, às vezes até um cargo melhor. Mas ao mesmo tempo, parece que o dinheiro nunca sobra. Na verdade, parece que sobra menos do que sobrava antes. E isso não faz sentido na sua cabeça, porque você lembra de quando ganhava menos e conseguia sair, viajar, comprar besteira, e hoje você ganha o dobro e está sempre contando centavo. O que aconteceu? A vida aconteceu. De repente você tem aluguel para pagar ou prestação de um apartamento que você comprou achando que ia ser libertador, mas virou só mais uma conta alta todo mês. Você tem carro que você precisou comprar porque não dava mais para depender de ônibus lotado, mas agora tem seguro, IPVA, manutenção, combustível. Você tem plano de saúde porque não dá mais para arriscar com SUS quando você tem responsabilidade. Você tem filho ou está pensando em ter, ou todo mundo pergunta quando você vai ter. Você tem pais que estão envelhecendo e começam a precisar de ajuda. Você tem pressão social para parecer que está bem, para ter uma casa arrumada, roupa decente, um mínimo de estabilidade. E no meio de tudo isso, você olha para o seu saldo bancário no final do mês e pensa: onde foi parar tudo? E o pior não é nem o dinheiro em si, o pior é a sensação. Aquela sensação de que você deveria estar mais organizado, de que você deveria já ter entendido como funciona essa coisa de vida adulta, de que todo mundo ao seu redor parece saber o que está fazendo, menos você. Você vê gente da sua idade comprando casa, investindo, viajando, tendo filhos, construindo alguma coisa e você está ali pagando conta, sobrevivendo, sem ter ideia de como sair desse lugar. E aí você começa a sentir aquela pressão silenciosa, aquele peso que ninguém fala, mas todo mundo sente. A sensação de que o tempo está passando e você está ficando para trás. Não é competição, não é inveja, é só medo. Medo de que você está perdendo o momento certo de arrumar as coisas. Medo de que daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter agido agora. E olha, eu entendo completamente, porque os 30 anos são isso mesmo. É a década onde tudo começa a cobrar de você ao mesmo tempo. Não é como os 20, onde você ainda está descobrindo, onde dá para errar e recomeçar sem peso. Nos 30, as decisões que você adia começam a cobrar juros, literalmente e metaforicamente. Se você não organizou sua vida financeira até agora, você começa a sentir o custo disso. Se você não cuidou da saúde, você começa a sentir. Se você não construiu nada, você começa a perceber o vazio. E a pressão não vem só de fora, vem de dentro também. Porque no fundo você sabe. Você sabe que não dá mais para viver improvisando. Você sabe que precisa ter algum tipo de direção. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Não é sobre te julgar, não é sobre te fazer sentir mal, não é sobre te cobrar, é sobre te dar um mapa. Porque se ninguém nunca sentou com você e explicou quais são os marcos financeiros que você deveria estar perseguindo nessa fase da vida, como é que você ia saber? Ninguém ensina isso. A gente cresce achando que vai descobrir sozinho, mas a verdade é que a maioria das pessoas chega nos 40, nos 50, ainda sem ter descoberto. Então vamos falar sobre isso agora, com clareza, sem julgamento, só a realidade. O primeiro marco, e talvez o mais urgente, é eliminar as dívidas de consumo. E quando eu falo dívida de consumo, eu estou falando de cartão de crédito, de crediário, de empréstimo pessoal, dessas coisas que você usou para comprar o que não podia na hora que não devia. E olha, eu não estou te julgando por ter feito isso. Todo mundo faz. A gente vive em um sistema que empurra crédito fácil na nossa cara o tempo todo, que transforma parcelamento em salvação, que normaliza viver devendo. Mas a verdade é que enquanto você tiver dívida de consumo, você não tem futuro financeiro. Você tem é passado te perseguindo, porque essas dívidas cobram juros altíssimos. Elas comem uma parte gigante do seu salário todo mês. E pior, elas te deixam preso. Preso em um emprego que você odeia porque precisa pagar. Preso em decisões ruins porque não tem margem para escolher melhor. Preso em um ciclo onde você trabalha só para pagar o que já gastou. E isso te adoece, te tira o sono, te tira a paz, te tira a capacidade de pensar no futuro. Então, se você tem dívida de consumo, essa é a sua prioridade número um. Não é guardar dinheiro, não é investir, não é comprar casa, é sair dessa armadilha. E quando você sair, quando você fizer o último pagamento e respirar aliviado, você vai entender o que eu estou falando. Você vai sentir uma leveza que você nem lembrava que existia. O segundo marco é construir um crédito sólido. E isso parece contraditório depois de falar de dívida, mas não é. Crédito não é inimigo. Crédito mal usado que é inimigo. Ter crédito significa que quando você realmente precisar para algo importante, você consegue. Você consegue financiar um apartamento com juros razoáveis, você consegue fazer um empréstimo para emergência sem cair em agiotagem, você consegue parcelar algo essencial sem pagar o dobro do preço.
Mas para ter crédito, você precisa de histórico. Você precisa mostrar para o sistema que você é confiável, que você paga em dia, que você não some. E a forma de fazer isso é simples. Use o cartão de crédito de forma inteligente. Compre coisas pequenas, pague em dia todo mês. Não precisa parcelar, não precisa gastar muito, só precisa mostrar consistência. E com o tempo, seu score sobe, seu limite aumenta e quando você precisar de verdade, você tem essa ferramenta. Mas só use quando fizer sentido. Não é para gastar mais, é para ter segurança quando necessário. O terceiro marco é ter um plano financeiro de longo prazo. E quando eu falo plano, não é nada complicado. Não precisa de planilha de 100 páginas nem de consultor caro. Plano é você saber para onde você quer ir nos próximos 5, 10, 20 anos e começar a tomar decisões que te levam nessa direção. É você perguntar: eu quero ter casa própria? Eu quero me aposentar com quanto? Eu quero viajar? Eu quero ter liberdade para trabalhar menos? Eu quero poder ajudar meus pais quando eles precisarem? Essas perguntas definem suas prioridades. E quando você tem prioridades claras, você para de gastar dinheiro em coisa que não importa. Você para de comprar por impulso. Você para de viver no automático, porque agora você tem um norte. E mesmo que você não consiga seguir o plano perfeitamente, mesmo que você desvie às vezes, só o fato de ter um plano já muda tudo, porque você deixa de reagir e passa a agir. O quarto marco é ter uma reserva de emergência robusta. E eu sei que você já ouviu falar disso 1000 vezes, mas deixa eu te explicar de novo porque isso é tão importante. A reserva de emergência não é luxo, não é investimento, não é para te deixar rico. A reserva de emergência é o que te impede de entrar em desespero quando a vida te testa. E a vida vai te testar. Vai ter mês que o carro quebra, que você perde o emprego, que alguém da família fica doente, que a geladeira pifa, que acontece alguma coisa. E quando isso acontece, se você não tem reserva, você entra em desespero, você joga no cartão, você pede emprestado, você se afunda. Mas se você tem reserva, você respira, você resolve e você segue. A reserva é o que te dá tempo. Tempo para procurar emprego melhor sem aceitar qualquer coisa, tempo para negociar preço, tempo para pensar antes de decidir. E no meio de todas as responsabilidades que você tem, você não pode se dar o luxo de não ter tempo. Então a regra geral é: tenha pelo menos 6 meses de despesas guardadas. Parece muito, eu sei, mas você constrói isso aos poucos. Começa com R$ 1.000, depois 2.000, depois 3.000 e vai. E quando você chegar lá, você vai dormir diferente, vai acordar diferente, porque você vai saber que está protegido. O quinto marco é começar a acumular patrimônio para aposentadoria. E olha, eu sei que a aposentadoria parece longe. Você tem 30 e poucos anos, a aposentadoria daqui a 30, 40 anos parece uma eternidade. Mas a verdade é que os 30 são exatamente a hora certa de pensar nisso, porque quanto mais cedo você começa, menos você precisa guardar por mês. É matemática simples. Se você começar a guardar R$ 300 por mês aos 30 anos, você vai ter muito mais do que se começar a guardar R$ 1.000 por mês aos 45, porque o tempo trabalha a favor do dinheiro. Juros compostos, crescimento, tudo isso precisa de tempo. E se você deixar para depois, você vai ter que guardar muito mais ou vai chegar na aposentadoria sem nada. E aí você vai depender de INSS, que mal paga o básico, ou vai ter que trabalhar até morrer. E ninguém merece isso. Você merece ter a opção de parar quando quiser, de descansar, de viver sem pressão. Então começa agora. Não precisa ser muito, pode ser R$ 200, pode ser 100, mas começa. Abre uma previdência privada, investe em alguma coisa de longo prazo, só não fica parado, porque o maior erro que você pode cometer é achar que vai dar tempo depois. O sexto marco é evitar a inflação de estilo de vida. E isso é traiçoeiro porque acontece sem você perceber. Você ganha um aumento, finalmente, depois de anos lutando, e você pensa: agora sim, agora eu vou conseguir guardar dinheiro. Mas aí você começa a gastar um pouquinho mais. Você muda para um apartamento melhor, você compra um carro mais novo, você come fora com mais frequência, você assina mais serviços, você compra roupas melhores. E no final do mês você está gastando exatamente o quanto ganha, de novo, porque o padrão de vida subiu junto com a renda, e você volta para o mesmo lugar, sempre apertado, sempre sem sobrar. A chave é resistir a isso. Quando você ganhar mais, não aumente seu padrão de vida na mesma proporção. Aumente um pouco se quiser, mas o resto guarda, investe, constrói patrimônio, porque senão você vai passar a vida inteira ganhando mais e tendo a mesma sensação de aperto, e isso é uma armadilha sem fim. O sétimo marco é organizar proteção familiar e planejamento básico. E isso ninguém gosta de pensar, mas é essencial. Se você tem gente que depende de você, se você tem filho, se você tem cônjuge, se você ajuda seus pais, você precisa pensar o que acontece com eles se acontecer algo com você.
Eu sei que é incômodo, eu sei que dá medo pensar nisso, mas ignorar não faz o risco desaparecer, faz só você ficar despreparado. Então pense em seguro de vida, pense em testamento básico, pense em deixar as coisas organizadas caso você não esteja aqui. Não é pessimismo, é responsabilidade, é cuidado. E além disso, pensa também em procuração, em quem pode tomar decisões por você se você ficar incapacitado, em como está organizado seu patrimônio. São coisas simples que a maioria das pessoas nunca faz e que fazem uma diferença absurda quando são necessárias. O oitavo marco é cuidar da saúde como um ativo financeiro. E isso as pessoas não conectam, mas saúde e dinheiro estão completamente ligados. Quando você não cuida da sua saúde, você gasta mais. Você gasta com remédio, com médico, com tratamento, com internação. Você perde dias de trabalho, você perde produtividade, você perde qualidade de vida. E pior, quanto mais você envelhece, mais caro fica consertar o que você negligenciou. Então, nos 30, enquanto você ainda está relativamente jovem, investe em saúde. Não precisa ser academia cara, pode ser caminhar, pode ser fazer exercício em casa, não precisa ser dieta radical, pode ser só comer melhor, beber mais água, dormir direito, mas faz alguma coisa, porque seu corpo é o ativo mais importante que você tem. Se ele quebrar, nada mais funciona. E manutenção preventiva é sempre mais barata que conserto de emergência. O nono marco, se você tem ou planeja ter filhos, é pensar no futuro educacional deles. E olha, eu sei que isso pesa. Educação no Brasil é cara, faculdade é cara, escola particular é cara. Mas se você começar cedo, fica mais fácil. Se você guardar R$ 100 por mês desde que seu filho nasce, quando ele tiver 18 anos, você tem uma base. Não vai pagar tudo, mas ajuda muito. E se você não começar, quando chegar a hora, você vai ter que tirar de onde não tem, ou ele vai ter que se virar sozinho, ou vai ter que fazer dívida. E dívida de educação é pesada, então se dá para evitar, evita, planeja. E se você não tem filho ainda, mas pensa em ter, já vai colocando isso na conta, porque filho é caro em tudo e educação é um dos maiores pesos. O 10º marco, e talvez o mais importante de todos, é desenvolver confiança financeira. E isso não é sobre saber tudo, não é sobre virar expert em investimento, não é sobre entender economia complexa. É sobre você sentir que você está no controle, que você sabe para onde vai seu dinheiro, que você toma decisões conscientes, que você não vive mais no medo constante, que quando surge uma oportunidade, você consegue avaliar se faz sentido, que quando surge um problema, você consegue resolver sem entrar em pânico. Essa confiança vem com tempo, vem com prática, vem com acerto e erro, mas ela é libertadora, porque quando você tem confiança financeira, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da sua vida, e isso muda tudo. Agora, eu sei que olhando para tudo isso, você pode estar se sentindo sobrecarregado, pode estar pensando, cara, eu não consigo fazer tudo isso, eu mal consigo pagar as contas, como é que eu vou eliminar dívida, construir reserva, investir para aposentadoria, cuidar de saúde, planejar futuro dos filhos, tudo ao mesmo tempo? E a resposta é, você não vai, pelo menos não tudo de uma vez. Isso aqui não é uma lista de tarefas que você tem que cumprir até o fim do ano. É um mapa, é uma direção. É para você olhar e entender onde eu estou agora, qual desses marcos faz mais sentido eu focar primeiro. E aí você escolhe um ou dois e vai, devagar, com paciência, sem pressa de resolver tudo. Porque a verdade é que os 30 ainda te dão margem. Você ainda tem tempo de corrigir rota, você ainda tem tempo de aprender, você ainda tem tempo de construir. Não é como chegar nos 50 sem ter feito nada e ter que correr atrás desesperado. Nos 30, você ainda está no momento ideal. É tarde o suficiente para você ter responsabilidade e maturidade, mas é cedo o suficiente para você ainda ter tempo pela frente. Então não desperdiça isso. Não fica parado achando que um dia vai resolver. Não fica empurrando com a barriga achando que vai dar um jeito depois, porque depois virá agora muito rápido. E quando você perceber, você está nos 40, nos 50 e os problemas só cresceram. Mas também não se cobra demais, não se compara com ninguém, não olha para o Instagram e acha que todo mundo está melhor que você. Porque a verdade é que a maioria das pessoas está na mesma situação, a maioria está improvisando, está sem saber direito o que está fazendo, está tentando acertar. A diferença é que alguns começam a se organizar mais cedo e outros deixam para depois. E você pode ser daqueles que começa agora. Não importa se você já passou dos 30, se você está nos 35, nos 38, tanto faz. O melhor momento para começar era ontem, o segundo melhor momento é hoje.
E olha, o objetivo de tudo isso não é te fazer ficar rico, não é te prometer que você vai ter mansão, carro importado, viagem para a Europa todo ano. O objetivo é muito mais simples e muito mais valioso do que isso. É te dar paz de espírito, é te tirar daquele estado constante de ansiedade, onde você não dorme direito porque está preocupado com dinheiro. É te dar a sensação de que você está construindo alguma coisa, mesmo que devagar. É te permitir olhar para o futuro sem tanto medo. É te dar margem para errar sem se destruir. É te dar opções quando você precisar escolher. Isso é o que importa. Não é status, não é ostentação, não é parecer bem-sucedido para os outros. É você se sentir bem consigo mesmo. É você conseguir respirar. Então pensa nisso. Olha para sua vida hoje e pergunta: onde eu tô? Qual desses marcos já alcancei? Qual ainda falta? Qual dói mais a ausência? E começa por aí. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, só precisa ser intencional, só precisa ser consciente, porque dinheiro não é tudo, mas a falta dele te impede de viver muita coisa. E você merece viver com tranquilidade. Você merece ter controle. Você merece olhar para os seus 30 anos ou para os seus 40 que vem logo ali e sentir que você fez o que podia, que você tentou, que você não deixou a vida simplesmente acontecer enquanto você só reagia. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se tocou em algum ponto que você está vivendo ou que você já viveu, comenta aqui embaixo. Fala qual desses marcos mais faz falta na sua vida agora. Fala onde você está travado. Fala o que você está tentando resolver, porque a gente aprende muito uns com os outros e sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma coisa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like, porque isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo real sobre dinheiro, sobre vida, sobre as coisas que ninguém ensina, mas todo mundo precisa saber. E nos vemos no próximo vídeo, sempre falando a realidade econômica como ela é.